Olá, amigos. Até que ponto o Carrefour tem responsabilidade na morte de um homem negro por uma ação estúpida de seguranças que estavam trabalhando ali pela loja? Relacionar pura e simplesmente a rede Carrefour uma morte como essa não é exatamente correto. Mas há algumas questões importantes a serem consideradas nas grandes empresas que fazem contratação de empresa de segurança privada para prover os trabalhos de segurança, que são sempre necessários. Uma questão muito séria que aqui no Brasil hoje, nós temos quase 5 mil empresas de segurança privada, é que elas, primeiro, deveriam estar sendo devidamente fiscalizadas pela Polícia Federal, não só no aspecto formal, em relação aos cursos, cumprimento de normas legais, portarias, etc., mas também pela qualidade da formação desse pessoal e na qualidade da supervisão a eles quando estão no trabalho. Nós temos hoje cerca de 1 milhão de vigilantes preparados, entre aspas, fizeram os cursos, cerca de 200 horas, para fazer, quando aparece a oportunidade, os trabalhos de segurança nas empresas privadas. As grandes redes, as grandes lojas, grandes estabelecimentos, eles têm uma responsabilidade muito maior do que a mera contratação da empresa para levar os seus vigilantes a fazer serviço, principalmente armados. É necessário fazer um tipo de checagem, como as empresas fazem em relação a fornecedores de alimentos, por exemplo, para verificar logo no ponto de origem a qualidade da higiene, do processamento desses produtos, que são produtos extremamente sensíveis à clientela. Os demais estabelecimentos que não trabalham com alimentos, obviamente, eles também precisam ter uma preocupação central com os seus clientes, sejam quem forem. E são os seus clientes também, não só, obviamente, quem está comprando um produto ou serviço, mas são clientes também seus acionistas, sua gerência, sua administração, seus funcionários. É necessário colocar o pessoal da segurança privada nesse pacotão. E é conveniente verificar um certo grau de exigência. Um dos grandes bancos a quem prestei consultoria, ele fez uma exigência que todos os vigilantes contratados tenham pelo menos o 2º grau completo. Isso dá uma qualificação melhor logo de saída ou logo de entrada. Depois é necessário verificar as condições em que esse pessoal é formado. Quais são as regras de supervisão? Quem supervisiona o trabalho? Como são feitas as substituições quando alguém passa mal? Qual é o treinamento, a orientação a respeito de ação desses vigilantes em incidentes, em crises que acontecem, como foi esse caso do Carrefour? Se a sua empresa que contrata vigilantes não está fazendo isso, você está correndo um sério risco de, primeiro, um risco reputacional, ou seja, de envolver a marca da sua empresa, que custou anos, décadas muitas vezes, para serem formadas, criar um grau de respeitabilidade, de aceitação nas comunidades, jogar isso pelo ralo. Uma outra questão importante é que, obviamente, as pessoas poderão ter uma certa rejeição à marca da sua empresa, à sua loja, ao seu produto. A preocupação na contratação com segurança, ela precisa ser muito mais ampliada do que é hoje. Existem novas tendências na área de compliance, que virou um grande carimbo, que um deles é o stakeholder capitalism. A outra é um formato de certificação para empresas comprometidas com a sua clientela, com os seus acionistas, com a sua marca, com o meio ambiente, com a responsabilidade social que deve ter. Esse cuidado que é muito, cada vez mais necessário nas empresas, ele remete, inclusive, a essa noção de que as empresas têm uma responsabilidade social em alguns grandes temas que não lhe dizem diretamente respeito, como é o problema racial do Brasil, como acontece nos Estados Unidos. A direção da Microsoft vem desenvolvendo um trabalho junto a seus funcionários, tentando fazer ações junto às comunidades para melhorar a forma como a sociedade, dentro das suas possibilidades, claro, a forma como a sociedade cuida dessa questão do racismo. Se, obviamente, uma rede não pode cuidar do racismo estrutural que existe em grandes sociedades como o Brasil e os Estados Unidos,
é necessário que ela faça pelo menos a sua parte na sua loja, com seus funcionários, com o seu pessoal contratado e no atendimento da sua clientela. Mesmo um cliente bagunceiro, que leva problemas muitas vezes para a loja, ele precisa ser atendido com mais cuidado ainda, o que requer muito mais preparo, muito mais supervisão. Não se pode deixar pura e simplesmente os momentos de maior tensão nessas ocorrências com clientes difíceis. O pessoal comissário de bordo é treinado especialmente para cuidar de clientes problemáticos. É nesse momento que você vai verificar a sua vulnerabilidade. Ao contratar uma empresa de segurança, procure verificar a qualidade do treinamento, da supervisão, o preparo para os incidentes críticos que podem ocorrer. Pense no pior. É como a gente faz ou assina um contrato. Tem que pensar no que de pior pode acontecer, porque o mais fácil aí não tem problema. A gestão por incidentes críticos na contratação da segurança privada, ela é fundamental. Não se deixe levar, esse é um alerta importante, pura e simplesmente pelo menor preço. Nós temos observado que grandes organizações, inclusive bancos, têm feito da contratação de vigilantes como uma mera commodity. Vou procurar o mais barato para cumprir tabela. Faça isso e você vai colocar a sua empresa, a sua organização na rota de uma grande crise, como nós estamos observando com o Carrefour agora. Não há uma culpa direta do Carrefour, porque ela fez o que todas as empresas fazem, contratando empresas de segurança que têm um certo renome no mercado. Não há essa culpa direta, óbvio, mas vejam que indiretamente isso vai ser cobrado, está sendo cobrado. O custo monumental. Já se disse há algum tempo que se a pessoa não investe em medidas, às vezes custosas, de compliance, é porque elas não sabem o tamanho do preço que vai ter quando algumas dessas regras são quebradas num momento crítico para a sociedade. É verdade que a sociedade, as entidades, as instituições estão fracassando, estão varrendo para debaixo do tapete as suas imensas responsabilidades com o racismo no país. E nessas horas vão apontar os culpados. Aqueles vigilantes, aquela loja, aquela marca, esquecendo aquilo que deixaram de fazer. É lamentável a gente assistir à deficiência de crianças negras nas escolas que têm um rendimento e notas menores do que seus colegas brancos, porque não tiveram oportunidade de melhorar suas condições competitivas para o estudo, até de alimentação na pré-infância. Nessas horas vêm os grandes culpados, que são os grandes bodes expiatórios, aquela rede, ou então a polícia, que é a grande culpada da crise que afeta a sociedade composta por homens negros, junto com os homens brancos. Meu primeiro e grande amigo de infância era um vizinho, um negro retinto, como a gente dizia, o nome dele Sebastião, me aprendeu com a gentileza dele, dos seus 4 irmãos, dos seus pais, pessoas íntegras, gentis, trabalhadoras. Me causa uma imensa solidariedade com eles. E o grande problema que nós estamos assistindo, infelizmente, não é só a vitimização de negros que sofrem a violência, mas pelas condições raciais que nós temos tido no Brasil, os negros também são vítimas 2 vezes. Porque por essas condições, eles acabam se tornando também perpetradores da violência. Fazem parte de uma qualidade até maior, quantidade maior das pessoas que agridem. As pessoas que mais são agredidas, geralmente são também as mais agredidas. Se nós temos um índice de quase 70% maior de mulheres negras mortas em relação às mulheres brancas, pode estar certo que os companheiros que mataram essas mulheres negras também são negros. Uma pesquisa feita aqui em São Paulo em 2003 pelo INSPER, é uma instituição de ensino de alto padrão. A pesquisa de vitimização é aquela que pergunta para as pessoas se elas foram vítimas de determinados crimes. Uma quantidade assim 30 vezes maior do que uma pesquisa de intenção de voto, para se ter uma ideia, a necessidade de se fazer uma pesquisa em profundidade.
perguntaram para as pessoas que foram vítimas de assaltos qual era a cor do assaltante. 74% eram negros e pardos. Não é uma questão de culpar os negros por serem criminosos, é questão de a sociedade não dar condições nem de sobrevivência adequada, de educação adequada, aí começa o grande problema, e também de condições que de alguma maneira colocam negros numa situação de praticar crimes pelas condições que eles estão sofrendo na sociedade. Esse é um grande desafio que nós temos. Claro que a polícia também tem o seu papel, porque a polícia, primeiro, é importante saber, ela está nos encontros, ela vai em todas as profundidades, que ela trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano, é que dá mais condição de resposta. Ela está vendo o que acontece com os negros, ela pode, de alguma maneira, através das suas lideranças, seu sargento, seu tenente, seu capitão, levar um pouco de mobilização em favor dos negros e dos pobres, que são mais sofridos, afinal de contas. Um outro ponto importante, é bom ressaltar: nenhuma entidade pública ou privada assiste mais, está mais presente e faz mais pelos negros, com tudo que se vem falando, nenhuma entidade pública ou privada faz mais pelos negros do que as polícias militares do Brasil. Sim, as polícias militares. É claro que as polícias do Brasil, de maneira geral, não só as polícias militares, precisam melhorar substancialmente a qualidade do seu trabalho, principalmente no atendimento dos cidadãos, mesmo quando está lidando com cidadãos problemáticos que cometem crimes. Esse é um compromisso que as polícias têm em qualquer sociedade democrática decente. Mas é importante reconhecer o trabalho que as polícias militares fazem. São as únicas instituições que estão abertas 24 horas por dia em todas as cidades durante o ano inteiro. E quando o cidadão liga ao telefone 190 e o policial se apresenta, ele é o Estado uniformizado que se apresenta ao cidadão. Mas ele não está indo a mando do Estado, a mando do governo, ele está indo por requisição do cidadão, por pedido do cidadão, para atender todos os problemas que cometem essas sociedades que estão degradadas na periferia das cidades. Muitas vezes é o único agente do Estado que está lá, até para dar assistência às pessoas. É importante lembrar que na grande polícia que nós temos aqui no país, como é o caso da PM de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, que estão em melhores condições hoje em termos de resultados que estão apresentando, resultados consistentes, contínuos, elas têm resultados a mostrar. Eu coloco aqui uma das comunidades das centenas que existem no estado de São Paulo que foram beneficiadas com a ação da sua polícia. O bairro do Capão Redondo fica na zona sul de São Paulo, uma das áreas que historicamente foram das mais violentas. Em 1998, haviam lá 260 mil habitantes e foram registrados 195 assassinatos. 20 anos depois, os assassinatos caíram de 195 para 26. Na cidade de Tiradentes, a redução também foi da ordem de 90%. Quando se tem uma redução substancial dessa numa sociedade que não difere muito dos brasileiros que sofrem com o desemprego, com o problema da habitação, de escola, etc., como tem na Rocinha, no Complexo do Alemão, nas periferias de Fortaleza ou de Aracaju, mas nesse local a redução foi da ordem de 90%. E quem foram salvos, basicamente, sim, eles, jovens, pobres e pretos. Então quem mais salvou jovens, pretos, pobres, foi a polícia deles. E esse é o trabalho. As outras instituições vão de fracasso em fracasso, tentativa em tentativa de resgatar os negros das dificuldades que eles sofrem na sociedade. Mas enquanto isso, eu costumo dizer inclusive que o apelido da Polícia do Brasil é Enquanto Isso. Enquanto todo mundo está tentando, falando das múltiplas ações sociais, da educação, etc., as ONGs que estão correndo por aí, mostrando suas poucas realizações, meritórias, mas são poucas para expandir. Quem está em toda a sociedade é a polícia, principalmente a polícia militar, que está na frente
dos problemas sociais. Portanto, há um reconhecimento a ser feito, sim. Crítica, sim. Serão feitos para aperfeiçoar. Mas registre-se aqui o reconhecimento de quem mais salva jovens negros no Brasil é a Polícia Militar dos seus estados.